Oi pessoal, meu nome é Davi Valber, eu estou aqui a pedido da minha esposa Thaís Valber para falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre a nossa, posso dizer a nossa gravidez, né? Que ela não está grávida sozinha, né? Então esse é um desejo nosso. Então eu tô aqui para falar um pouquinho e dar a minha opinião sobre isso. Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre essa gravidez aí que a gente está desejando muito e muito esperada, né? Bem, o fato de eu estar aqui sozinho é porque eu vou estar aqui passando a minha visão, né? De quê? De quê? A visão paterna, a visão do pai. Tá aqui passando a minha visão paterna, minha visão como pai, minha visão de estar do lado de uma gestação, né? Então, enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre essa opinião do lado do pai, do lado do homem, né? Bom, para começar aqui, vamos falar aqui sobre a data mais ou menos e quando a gente decidiu, né, em ter mais um filho ou uma filha, né? Uma das coisas que eu também sempre, a gente também conversou bastante sobre isso, que o que vier é bem-vindo, então tranquilo assim da questão do sexo, fosse menino ou menina, tá? O importante é vir com saúde, graças a Deus. Então a gente pensou nessa hipótese assim de ter mais um filho, aumentar a família, foi ali por novembro, dezembro do ano passado, né? Então foi aí que a gente começou a planejar e se preparar psicologicamente também, né? Para isso, porque eu venho de uma família grande, então a gente mora aqui muito só na Bahia. Aluna muito longe de todo mundo, dos primos, primas, tios, tias, etc. Fica bem complicado assim para ela, já tá com 6 anos, se criar assim sozinha, longe de todo mundo, né? Então foi isso que a gente teve essa ideia de aumentar a família, né? Sobre a minha reação quando a Thaís foi no médico, né? Fez um exame. Não foi no médico, né? Foi num laboratório, né? Coisa de sangue. Eu lembro da minha reação quando a Thaís foi no laboratório fazer um exame porque ela estava assim, achando que tinha algo errado, né? Muito atraso no período de menstruação e enfim, algumas coisas já começaram assim a ficar meio diferente, né? Ela se sentiu assim. Eu tava tranquilo, porque eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu não tenho nada de afobação, não sou assim agoniado, não, tranquilo. Eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente na hora que Deus quiser, né? E aí ela me ligou, que tinha pego um exame. E aí me ligou e eu lembro assim, eu tava na fábrica, ela me ligou e disse: eu tô com o resultado na mão, mais ou menos assim. Aí eu disse: sim, e aí, já sabe o que deu? Aí ela disse pra mim: tá preparado? Aí quando ela disse tá preparado, eu já imaginei, né? Aí ela tá preparado para mais um filho ou uma filha? Eu digo sim, se Deus quiser, seja bem-vindo, estamos preparados sim. Bom, depois desse resultado de saber, né, que já era positivo o exame, realmente estava grávida, né? A sua cabeça passa a pensar um pouco diferente, né? Nós homens, a gente também tem uma certa mudança, né? Uma sensação assim de mais responsabilidade. Não que você não tinha responsabilidade com um filho, etc, né? Mas assim, parece que pesa um pouco mais a responsabilidade. E aí você percebe assim também que a mulher muda bastante, principalmente como ela já sabe. E é o primeiro período, o primeiro trimestre, então tudo muda. Então a gente também acaba mudando um pouquinho, junto com a mulher. O que muda, né? Vamos falar assim, na nossa visão homem, o que muda? O que a gente percebe, o que muda na mulher? A mulher, ela fica mais sensível, né? Fica mais emotiva, ela fica mais carente. Em alguns períodos ela fica com uma sensação de insegurança, tá? E automaticamente isso acaba afetando a gente. A gente tem que ter bastante paciência, bastante calma. Então por isso que eu tenho não é um ditado, mas comigo assim a maneira de pensar em relação a isso aí. O filho ele tem que acontecer na hora certa, né? Na hora que o casal está preparado, na hora que o casal tem essa sensação e esse sentimento de que é a hora de ter um filho, porque filho não segura um casal, né? Então tem que ser tudo no momento certo para que você, nesse momento dessas mudanças, você seja companheiro, seja amigo, seja mais do que esposo, tá? Seja um parceiro ali para todos os momentos, todas as horas, que é um momento bastante difícil. A mulher, parece que ela entra num casulo e se fecha para você, parece que ela nem olha muito mais para você com aqueles olhos que antes ela te olhava, né? Muda bastante coisa, então você tem que ter bastante cautela, bastante calma para conseguir lidar com isso aí, senão você acaba ficando meio assim, ué, o que tá acontecendo? Será que não gosta mais de mim? O que é isso aí? Mas é um momento de transação, então a gente tem que ter muita calma e muita paciência com isso aí também para conseguir passar por esse período. A gente também fica um pouco perdido na questão assim que a mulher ela fica um pouco, sei lá, parece com vergonha ou daqui um pouco até de certa forma assim a gente não fica até sem saber como agir, né?
se acaba procurando a esposa nesse primeiro trimestre, parece que ela fica com vergonha e a gente não sabe assim de que forma lidar com isso, né? Então é bem delicado isso aí, né? Amor, pode falar pra elas que a gente fica um pouco com medo também, né? A gente até perguntou pra médica, mas será que pode algumas coisas, será que não pode? A gente até conversou com a doutora que está acompanhando, né, o pré-natal, se pode ou como pode, de certa forma, né? E a doutora disse que é um pouco delicado também assim o primeiro trimestre, né? Que a mulher ela fica mais insegura com isso, né? E, então a gente acaba ficando também bem inseguro, então por isso que acaba mudando bastante nessa relação também para nós homens, né? Então... os homens precisam entender que assim, não é que a gente não quer. Às vezes a gente tá com bastante medo, assim, a gente tem alguns receios. Bom, já no caso da Thaís, né, o que muda assim que a gente percebe assim, já estamos entrando aí na faixa etária dos 5 meses. Então, o que mudou assim foi que ela tem que deixar de fazer algumas coisas que fazia antes, né? Tipo malhação, algumas caminhadas mais bruscas não pode, tem que ser tudo com mais cautela, né? Então muda bastante, assim, tu percebe que a mulher também ela passa a ter algumas cautelas, alguns cuidados maiores com a gestação, né? E então são assim pequenas mudanças que tu vai percebendo na mulher, né? Tá? Mas nada assim muito extraordinário, não. E muito importante também a gente como homem acompanhar assim que pode, lógico, né? Tem situações que não tem como, mas se puder ir acompanhar no médico, pré-natal, dar um apoio para a esposa, ela se sente mais fortalecida com isso, se sente mais amada, se sente mais cuidada, protegida, né? Então acompanhar também os passos lá do pré-natal. Também muito importante, se já faz, continuar fazendo, até aumentar um pouquinho a questão dos elogios, porque esse momento assim a mulher ela fica mais debilitada assim, emocionalmente, mais cabisbaixa, desmotivada, mais para baixo, se achando feia, se achando gorda, enfim, se achando um monte de coisa que na verdade não, a gravidez é uma coisa tão linda, uma coisa mágica, né? Uma dádiva de Deus. Então tem que estar sempre tentando ajudar a levantar essa autoestima para ela se sentir bem e se sentir segura, que isso faz muito bem para o casal e para a criança, para o bebê que está ali dentro, ali nessa gestação, né, se gerando. Então é isso, né? São opiniões minhas, não quer dizer que isso é uma regra, né? Cada um reage de uma forma e esperamos aí, com fé em Deus, que a Bela venha com saúde, né, se Deus quiser, com muita energia, e estamos de braços abertos para receber mais um membro na família, né, com fé em Deus. Está todo mundo feliz nesse momento, muito alegre, aguardando essa grande chegada aí, tá? Então seria isso aí, tchau, espero que ajudei, espero que gostem, um abraço a todos aí.